Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz e muita paz. Vamos que vamos, pois a vida nos convida a caminhar. Eu, você e toda a humanidade. Nossa temática hoje é a história de Conceição do Araguaia, o caso da guerrilha. A centenária história de Conceição do Araguaia, santuário da paz e do amor, entre fatos e marcos, registra a sangrenta guerrilha do Araguaia, que deixou traumas e medos em sua memória histórica. Segundo os historiadores, a guerrilha do Araguaia aconteceu a partir do povoado de São Geraldo, envolvendo os membros do Partido Comunista do Brasil e das Forças Armadas. O foco desse conflito foi a cidade de Conceição do Araguaia, que atingia no período uma longa faixa de terra no sudeste do Pará e fazia divisa com os estados de Goiás e Maranhão, chegando à região do chamado Bico do Papagaio. Assim, a guerrilha aconteceu entre 1968 e 1975 ao longo do rio Araguaia, abrangendo a cidade de Conceição e tendo como centro nervoso do conflito o povoado de São Geraldo, divisa com Xambioá. Para Barbosa, a guerrilha do Araguaia ocorreu durante a Guerra Fria e tem como cunho ideológico o marxismo e o maoísmo chinês, e pode ser caracterizada como uma guerrilha rural, com o objetivo de uma revolução socialista. A formação da guerrilha ocorreu a partir de 1967, quando os combatentes treinados pelo Partido Comunista do Brasil, vindos do Sul, Sudeste e Nordeste, chegaram ao município de Conceição do Araguaia. Entre eles apontamos João Amazonas, o líder do partido, Elza Monerati, Maurício Grabois, André Grabois, Gilberto Olímpio, o médico João Carlos e mais Osvaldo Orlando, conhecido como Osvaldão, com certeza o mais ágil e o mais famoso de todo o processo. Entre sonhos e utopias, os guerrilheiros começaram a prática social e política na região em 1967, tendo como ponto focal a Serra das Andorinhas, muito próximo do povoado de São Geraldo. Os mesmos transformaram em moradores da região, se espalhando por diversas localidades ao longo do município de Conceição do Araguaia. Portanto, conheceram profundamente o território e todos os seus perigos. Na lida cotidiana, abriram pequenos armazéns, bares, botecos, sempre prestando atendimentos em locais remotos. Faziam partos, distribuíam medicamentos e, para conhecer melhor a selva, caçavam, pescavam, plantavam e faziam transporte de pessoas em canoas. Nesse cenário, fizeram amizade com padres, agricultores, ribeirinhos e estabeleceu uma boa convivência no local. Segundo os habitantes de Conceição do Araguaia, os guerrilheiros eram chamados de paulistas e usavam apelidos como Cid, Mário, Dina, Baianinha, Danielzinho, Sônia, Zeca Fogoiol, Maria Dina, Cazuza, entre outros, que fizeram parte do universo cultural e social de Conceição do Araguaia. Conforme Ângelo, o início da guerrilha se deu com a descoberta do projeto maoísta pelo governo federal em 1972. A descoberta pode ter ocorrido a partir da prisão no Ceará de Pedro Albuquerque e sua mulher, que fugiu da campanha, ou da mulher do guerrilheiro Lúcio Petit, que foi se tratar em Goiânia e fugiu para São Paulo. Com isso, o plano de fazer uma revolução foi descoberto. Assim ocorreu o início da guerrilha, que deixou suas marcas e traumas na memória histórica do povo araguaiano.
Segundo Hélio Gaspari, a guerrilha aconteceu numa situação bastante desigual, tanto em número de participantes como em armamentos. No fundo, a guerrilha só levava vantagem na questão do conhecimento da região, enquanto o exército contava na região com quase 2.000 homens e tudo o que a tecnologia bélica poderia oferecer naquele momento, desde viaturas, aviões e armamentos. Após a descoberta do plano socialista na região de Conceição, o governo deu início à caçada aos guerrilheiros. Na opinião de Hélio Gaspari, a guerrilha pode ser resumida em 3 momentos. O primeiro momento se deu entre abril e junho de 1972, quando o exército atacou os guerrilheiros. Devido à falta de experiência e o pouco conhecimento da região, a incursão é considerada um fracasso, pois, com tanto gasto, apenas 4 guerrilheiros foram mortos e 6 presos. O segundo momento se deu entre setembro e outubro de 1972, sem muita consequência para os guerrilheiros da região. Assim se chegou ao terceiro momento, que ocorreu somente em 1974, quando o exército, temendo a internacionalização da guerrilha, implantou o que Bezerra caracterizou como guerra suja, devido à desproporção de força usada para combater a guerrilha. Após 2 insucessos, as Forças Armadas mudaram a tática e passou a usar os arapongas do exército. Desse modo, os agentes infiltrados em todos os cantos da sociedade buscaram informações variadas nas igrejas, na sociedade, nas comunidades e assim por diante. Para tanto, usou e abusou de meios ilegais. Nesse contexto, 17 moradores desapareceram em 2 anos de campanha militar e centenas foram interrogadas de forma brutal. O marco final da guerrilha foi em outubro de 1974, quando Valquíria Costa, a última guerrilheira, foi presa e levada à cidade de Xambioá, onde foi morta sob a guarda do exército brasileiro. Segundo Paulo Fontinelles, a guerrilha promoveu marcas e selos diversos, revelados em traumas e medos, que se configurou tanto na memória como na vida cotidiana em Conceição do Araguaia. Com isso, os camponeses, após o aniquilamento da guerrilha, vão passar por noites e dias sombrios, selado pela perseguição tanto dos militares como dos empresários rurais. As chamadas operações limpezas na região faziam sumir tanto os corpos dos mortos na guerrilha, como de suspeitos vivos. Várias prisões ocorreram em Conceição, entre elas a do padre Aristide, do padre Chico e do cidadão João Ramalho. A guerrilha do Araguaia, além de ter sido um conflito que refletiu a situação mundial entre o capitalismo e o socialismo no município de Conceição do Araguaia, serviu também para revelar a situação de muita violência que vivia a região sudeste do Pará. Segundo Peixoto, o contexto social da região era de temor pela vida e pela segurança individual. A luta pela terra se misturou com a guerrilha no imaginário estatal. Nesse sentido, uma disputa histórica entre camponeses, ribeirinhos, sitiantes e os empresários rurais se configurou na região. Com isso, a luta se tornou violenta e injusta, promovendo o chamado êxito rural, que se fez visível na formação de várias cidades no território de Conceição do Araguaia. Segundo a história, a guerrilha se deu no mesmo período que o processo de modernização avançava na região sudeste do Pará, impondo a mudança cultural que estimulou o crescimento populacional e a vinda
do grande capital para a região. A situação revelou uma complexidade política e social desastrosa, cimentada na desigualdade social em Conceição do Araguaia. Assim, a herança da guerrilha na região araguaiana promoveu marcas, tensões, inseguranças e uma memória saturada pelo medo e pela timidez social. Tanto é que, em 1972 e 1975, tivemos 60 assassinatos sem nenhum julgamento, ou seja, uma total ausência da estrutura do Estado em favor do povo. Enfim, a guerrilha do Araguaia impôs a lógica do capital promovido pela ordem militar. Assim, além de destruir a guerrilha, o Estado impôs o silêncio por meio da violência aos camponeses, contribuindo para o surgimento de muita apreensão, temor pela vida e uma total insegurança, tanto no campo como na cidade. É isso aí, terminamos e esperamos que a cidade de Conceição do Araguaia, berço sul-cultural do Pará, jamais possa passar por tanta perseguição, por tanta complexidade como foi a guerrilha do Araguaia. E avante e vamos em frente.